Vamos lá, senhores. Bom dia, bom dia. Nossa missão, então, agora é resolver exercícios sobre o espectro eletromagnético. Então, a gente vai fazer exercícios de sala, exercícios do nosso material em casa, né, da tarefa mínima, nessas nossas aulas aí que nós temos essa semana. Então, vamos lá. Primeiro, em uma antena de transmissão, elétrons vibram a uma frequência de 3 vezes 10 a 6 Hz. Essa taxa produz uma combinação de campos elétricos e magnéticos variáveis que se propagam como ondas à velocidade da luz. No diagrama a seguir estão relacionados tipos de onda e seu respectivo comprimento. Com base nas informações, identifique o tipo de onda que está sendo transmitida pela antena na frequência mencionada, justificando sua resposta a partir dos cálculos. Então vamos lá. A ideia aqui é que a gente descubra qual é a onda de rádio que nós temos, sabendo a velocidade da luz e a frequência da onda. Essa questão nós já fizemos, mas como ela está aqui de novo, vamos fazer novamente, assim você treina um pouquinho. Todo mundo percebe que esse é um exercício da relação fundamental? O que significa isso, pessoal? Que a relação entre a velocidade, comprimento de onda e a frequência está sendo obedecida. Então vamos lá. Como eu quero saber o comprimento de onda, nós sabemos que o comprimento de onda é velocidade sobre a frequência. Então, partindo dessa equaçãozinha aqui, o que a gente vai fazer? O nosso comprimento de onda vai ser 3 vezes 10 à oitava, né? 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, velocidade da luz, dividido por 3 vezes 10 à sexta. 3 com 3 vai ficar lambda igual a 10 à oitava menos 6, lambda igual a 10 ao quadrado metros. Se você olhar para o exercício, 10 ao quadrado metros representa para a gente ondas de rádio. Bem simples, pessoal, bem tranquilo, bem sem problema. Então, a expectativa aqui é que a gente consiga identificar, via relação fundamental, as relações entre comprimento de onda e frequência. O que eu quero que você fique atento nessa questão, ou nessas questões que nós faremos a partir de agora, é que praticamente, pessoal, tudo que a gente vai discutir está associado a essa relação. Como que o comprimento de onda e a frequência se relacionam para gerar a velocidade. Vocês vão perceber que eles perguntaram muitas e muitas e muitas coisas, mas vai sempre retornar em torno dessa mecânica. Olha só. Segunda questão. Os raios-x são utilizados em várias situações na vida das pessoas, tais como, primeiro, na medicina, principalmente em exames de forma comum, nos casos de fratura. Segundo, na indústria, nos controles de qualidade para detectar falhas em peças, especialmente metálicas, é chamada de radiolocalização, para você ver se tem alguma falha numa estrutura metálica. E o 3, na arte, usando raio-x, cientistas fazem pela primeira vez uma análise química quantitativa das diversas obras de Leonardo da Vinci. Então aqui você tem as aplicações das radiações na frequência do raio-x. Então você pode usar na arte para verificar como é que foi feito as pinceladas, as camadas, a quantidade de tinta, metal na tinta. Tudo você consegue observar pela absorção e reflexão do raio-x. Então vamos lá. Com relação ao raio-x, vamos falar um pouquinho sobre as suas opções. Primeiro, pessoal, vou marcar de vermelho aqui, Primeiro, os raios-x são ondas mecânicas? E aí? O raio-x, ele é uma onda de natureza eletromagnética, né? Eletromagnética. O que significa isso? Que você tem uma onda que tem comportamento oposto a uma onda mecânica. Primeira informação, está errada. Próximo, os raios-x se propagam no vácuo com velocidade de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Lembra que nós conversamos que a relação de todas as ondas no vácuo é C lambda vezes F, onde a velocidade da luz é a mesma para todo mundo? Então, todas as ondas eletromagnéticas no vácuo viajam à mesma velocidade, do raio gama ao raio-x. Tanto é, pessoal, que o Sol ele emite em todo o espectro. Então, depois você pode procurar, se tiver curiosidade, fotos e tudo que vão mostrar para você como que você tem a imagem do Sol em raio-x, em raio gama, em infravermelho. Você consegue ver o Sol em todo o espectro, desde que você esteja olhos para ver. Quando a gente fala olhos, pessoal, a gente fala de aparelhos que vão detectar e converter para a frequência visível que a gente consegue enxergar. Tá bom? Seguindo. O raio-x tem grande poder de energia, ou seja, grande poder de penetração nas superfícies, pois tem baixo comprimento de onda.
Essa característica é importante uma vez que, quanto menor é o comprimento de onda, maior é a energia do raio-x. E aí, gente, será que essa opção é verdade? O que você acha? Lembra que nós conversamos que a energia de uma onda ela é proporcional à frequência? Quanto mais alta a frequência, mais alta a energia. E olha o que ele fala, pessoal. Quanto menor o comprimento de onda, maior é a energia. Se pela relação fundamental C igual a lambda vezes F, nós já sabemos que quanto menor o comprimento, maior a frequência. E quanto maior a frequência, maior a energia, que é igual a HF. Quanto menor o comprimento, maior a energia. Então você já consegue perceber o quê? Que esse item 3 também está certo. Logo, senhores, a 1 está errada, 2 e 3 está certa. Então, resposta letra E, bem bonitinho, bem sem problemas. Tudo bem, senhores? Tranquilo demais, né? Então, vamos lá. Próxima questão. As ondas eletromagnéticas, ao contrário das ondas mecânicas, não precisam de um meio material para propagar. Considere, então, as seguintes ondas. O som, o ultrassom, as ondas de rádio, a micro-onda e a luz. Então, vamos lá. Não quero nem ler as questões. Vamos tentar pensar o seguinte. O som, nós sabemos que é uma estrutura de uma onda mecânica. O ultrassom, não é ultra, não é maior do que o som, mas ainda é som. O que significa isso? Também é uma onda mecânica. As ondas de rádio, micro-onda e eletromagnética são ondas eletromagnéticas que a gente já conversou. Então, a partir de entender que tipo de onda é cada uma delas, vamos para as opções. Olha só. Então, aqui ele fala, luz e micro-ondas são ondas eletromagnéticas e as outras são ondas mecânicas. As outras. Quando ele fala a expressão as outras, ele também está englobando, pessoal, o rádio. Então, ele falou que apenas a luz e o micro-ondas são eletromagnéticas. As outras são mecânicas. Mas o rádio, as ondas de rádio, também são eletromagnéticas. Então, o item A não é verdade. Aí ele fala, luz é eletromagnética e as outras são mecânicas. Como a gente conversou, micro-onda eletromagnética, né? E o rádio também. C, o som é uma onda mecânica e as outras são eletromagnéticas. Outro problema, olha só, o ultrassom também é mecânico, porque ele é ultrassom, é a mesma estrutura de uma onda mecânica, só que agora com uma frequência maior do que a frequência do som. Olha a letra D, som e ultrassom são ondas mecânicas e as outras são eletromagnéticas. Olha que lindo, senhores. Lembra disso? Som e ultrassom são ondas mecânicas e as outras são eletromagnéticas. Pensando dessa forma, você vai ver que necessitam de um meio material, são ondas longitudinais, necessitam de um meio material. Rádio, micro-onda e luz são ondas eletromagnéticas transversais que não precisam de um meio material. Então você já vê que é muito casadinho, é muito bonitinho a ideia, né? Você consegue perceber todos os elementos envolvidos, tudo que está sendo discutido sem nenhum tipo de problema. E olha a próxima e última questão para essa aula, ela fala o seguinte: analise as afirmativas a seguir, relativas a diferentes ondas eletromagnéticas e indique qual é a correta. Então, primeiro, no vácuo, a ultravioleta propaga-se com maior velocidade do que a micro-ondas. Olha só, primeiro, no vácuo, a radiação ultravioleta propaga-se com maior velocidade do que a micro-ondas. O que a gente aprendeu, pessoal? Vamos lá. No vácuo, no vácuo, todas as ondas eletromagnéticas, se propagam à mesma velocidade. Tudo bem, senhores? Bem tranquilo, né? Então, letra A não é. Letra B. No vácuo, a velocidade dos raios X é menor do que a velocidade da luz azul. Mesma coisa, no vácuo, a velocidade do raio-x, luz azul.
raio-x, onda de rádio, luz azul é eletromagnética, luz azul também é eletromagnética, mesma velocidade. Agora, ó, as frequências, ó, as ondas de rádio têm frequências maiores do que a luz visível. Você não tem que decorar, mas é bom. Mas, ó, volta no espectro. As ondas de rádio, a luz visível. A frequência do rádio, ela tem 10 a quinta, 10 a oitava. As luz é 10 a 15, ó, tá vendo? 10 a 15 Hz. Então, a frequência da luz é maior do que a frequência do rádio. Não esquece isso, pessoal. Então, ó, a frequência da luz visível é maior do que a frequência das ondas de rádio. Então, inclusive, você pode fazer assim, se você quiser. Ó. Colocar bem aqui, ó, a frequência da luz é maior do que a frequência das ondas de rádio, pelo espectro, né? Aí ele fala, os raios X e os raios gama têm frequências menores que a luz visível. Mesma coisa, pessoal, ó. Raio X e raio gama, eles têm frequências maiores do que a frequência do visível. Lembra, quem está à direita no espectro tem maior frequência. Quem está à esquerda no espectro tem menor frequência para esse desenho. Obviamente, eu podia ter desenhado ao contrário, né? Desenhando invertido. Então, olha o espectro, veja a ordem crescente de comprimentos de onda. Entenda que a ordem crescente de comprimentos de onda é a decrescente das frequências, porque elas são inversas. Então, vamos lá. Seguindo aqui, ó. A frequência da radiação infravermelha é menor que a da luz verde. Certo? Ah, Bruno, não sei. Olha o verde aqui, ó. Verde. Vou marcar o verde aqui, ó. Verde. O infravermelho está à esquerda do verde nesse nosso espectro. O que significa isso? A frequência está por volta de 10 a 14, de 10 a 12 a 14, né? E a nossa frequência é 10 a 15 para a luz verde. Então, a frequência da luz verde é realmente maior do que a frequência do infravermelho. Ou o infravermelho é menor do que a frequência da luz verde. Muito de boa, né, senhores? Muito tranquilo. Lembra, é só interpretação. Você não precisa se preocupar. Entenda, interprete, fique tranquilo. E não esqueça, pessoal, por favor, fique em casa. Tchau, tchau para todos.